Primeiramente, eu queria... O professor Luiz Alex, ele já está chegando aí, estava em trânsito, chegou já na UFMG, está subindo para o gabinete dele, então vai ser só o tempo de eu começar aqui, ele também já nos encontra, mas já está aqui no áudio junto com a gente. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer o professor Luiz Alex pela parceria e também agradecer ao César Lacerda e ao Felipe Kaiser por toparem essa empreitada aí de promover um diálogo a partir das margens de cidades do Sul Global. Inicialmente, me apresentar, meu nome é Luísa Farnese Saraedin. Atualmente, eu faço pós-doc na UFRJ e sou coordenadora da pós-internacionalização da PUC Minas. Esse painel ele surge como um interesse meu já de muitos anos e que se materializou teve o seu ápice, né, durante o meu doutorado, fazendo um estudo comparativo entre as informalidades em Kuala Lumpur e no Rio de Janeiro, foi durante o meu doutorado na Malásia, e depois disso foi a partir do momento que essas cidades do Sul Global elas se encontraram com a discussão de margens do professor Luiz Alex que a gente resolveu materializar essa discussão nesse painel, e a gente espera muito que vocês gostem. Pois bem, provavelmente agora vocês estão se perguntando por que cidades do Sul Global, né? O que seriam, então, essas cidades do Sul Global? Inicialmente, quando a gente pensa em cidades do Sul Global, quando a gente fala do Sul, duas coisas muito importantes dessa definição. A primeira delas é o comprometimento que a gente traz aqui de olhar para essas cidades para além dessa ideia de produtoras de empiria, mas sim como cidades que informam, sim, que trazem experiências, que informam reflexões para se pensar em teorias urbanas do Sul e para o Sul. E, por último, não menos importante, que essa ideia também ela traz a ideia de cidades dentro de cidades. Então, com isso, a gente pode ver cidades do Sul Global dentro de Belo Horizonte, dentro de Fortaleza, dentro de Kuala Lumpur, ou também dentro de Praga. E são exatamente essas 4 cidades que a gente apresenta aqui no mapa, que são as cidades que nós vamos trazer hoje, que vão ser as cidades que vão discutir a partir de suas margens nesse painel. Pois bem, eu vou começar agora falando, então, a parte que me cabe nesse latifúndio, é sobre as margens de movimento na cidade de Kuala Lumpur. Olha, o Luiz Alex apareceu, arrasando. E sobre a cidade de Kuala Lumpur, ela se localiza no Sudeste Asiático e ela é a capital da Malásia. Ela também é marcada por um forte histórico de colonização, a colonização inglesa, que ela vai deixar marcas profundas, não só na divisão étnica, mas principalmente na divisão territorial. Quanto à divisão étnica, ela até hoje pode ser vista, esses desafios, quando você olha para os desafios que eles enfrentam entre as etnias malê, chinesa e indiana no território de Kuala Lumpur. Para se pensar, então, para trazer essa discussão aqui, para aterrá-la melhor, eu estou trazendo aqui uma proposta da gente conversar, de uma pergunta base, assim, para a gente conversar sobre essa discussão em Kuala Lumpur, que é: quem define que forma de habitar é bem-vinda e qual que será informalizada, ou seja, qual que é aquela que deverá ser desenvolvida? E para que essa pergunta seja respondida, eu tenho 2 premissas importantes. A primeira, de entender a urbanização como um processo civilizatório que legitima qual que é a forma certa, a história certa a ser contada, a forma certa de habitar a cidade. E tendo em vista essa noção de urbanização, em contrapartida, então, também a gente entende, com isso, a informalidade expressa no território como um idioma da urbanização. Pois bem, tendo esse pensamento aí, a gente dá mais um passo à frente, então, que é utilizando, eu faço escolha por escolher um espaço específico na cidade de Kuala Lumpur, chamado Kampung Baru, que é um bairro hoje, mas que é uma região localizada no coração de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur significa encontro dos rios lamacentos. E realmente, vocês vão ver aqui deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver a setinha aqui rodando ou não? Não, né? Consegue? Que bom. Então, aqui, vocês vão ver que tem 2 rios aqui, um rio aqui, outro rio aqui, e Kampung Baru, ele vai crescer, a região vai crescer exatamente margeando esse rio, que era o Rio Klang. É interessante porque Kuala Lumpur ela data de 1857, e Kampung Baru nasce ao longo desse rio, e aí, quando chega em 1895, um pouco depois, os ingleses eles vão
vão então transformar Kuala Lumpur na capital da Malásia colonial. E quando eles transformam Kuala Lumpur nessa capital, eles então, a partir de então, assumem a organização da cidade. E nesse processo de organização da cidade de Kuala Lumpur, um ano depois, uma das primeiras ações que eles fazem é exatamente a definição do MAS, que é o Malay Agricultural Settlement, que basicamente é colocar, então, ela foi dedicada exclusivamente aos malês, e era colocar os habitantes malês em um determinado espaço, e esse bairro, esse espaço, na verdade, né, Malay Agricultural Settlement, ele tinha, o interessante disso é que foi a primeira vez que foi registrado o que significava ser malay, que foi nesse MAS, né, em que ele falava assim, que malay era a população originária da região, e que professava o Islã como religião, e que praticava os costumes e as tradições malaias. Então, aí você vai ver, dentro dessa estruturação, já a definição do que seria, então, esse malay. Pois bem, ótimo. E aí é interessante porque essa população, essa definição de quem habita o espaço urbano, ela vai sendo, enfim, a partir do momento que os ingleses eles definem, então esse aqui é o Malay Agricultural Settlement, aqui é o espaço onde os malês eles devem se estruturar, ele revela, na verdade, um traço muito característico dos ingleses, e é o que eu queria trazer aqui, que vai definir mesmo quem habita a cidade de que forma. Os ingleses eles ficam na Malásia de 1867 até 1957. Eles têm como pressuposto a ideia de dividir para dominar. E como é que eles fizeram esse processo? Exatamente no processo de adjetivação dessa população malay. Então, atribuindo a ela características como uma população rural, preguiçosa, com pessoas incivilizadas. E isso, inclusive, é muito bem descrito num livro muito legal que se chama The Myth of the Lazy Native, que vai falar, inclusive, de toda essa população do Sudeste Asiático, como que esses nativos eles foram associados a essa ideia e como que isso impactava, como que isso, na verdade, era o pressuposto para a ideia de dividir para dominar. Pois bem, isso serviu como justificativa para os ingleses trazerem tanto os chineses para trabalhar nas minas de estanho, quanto os indianos para trabalhar nessa mão de obra pesada, e foi assim que o processo foi se desenvolvendo. E para quem sobrou, então, a cidade estruturada, a cidade formal, para os ingleses, obviamente. Trouxe duas imagens aqui. A imagem de cima mostra um prédio grande, ali parecendo um castelo no fundo, que foi... Essa imagem é de 1902, em que ele vai mostrando a construção já com os moldes ingleses, desse prédio atrás, que é o Sultan Abdul Samad Building, que é onde ficou o governo colonial malaio lá, e um grande espaço verde, do outro lado, nessa parte aqui, que é o Royal Selangor Club, que era um clube também destinado aos ingleses, e era onde era o centro mesmo, mostra claramente, tanto na estrutura do território, quanto também na forma como ele foi ocupado, que era um espaço destinado aos ingleses. Em oposição, essa foto aqui de baixo mostra Kampong Baru, com as suas ruas tortuosas e também com seus telhados, no caso aqui não dá para ver, mas são de zinco, azul, uma forma bem características dele. Uma coisa que eu queria trazer aqui, duas informações interessantes. A primeira é o que significa Kampung. Kampung significa espaço rural, vila. E Kampong Baru significa nova vila, um novo espaço rural. O que acaba acontecendo com isso é que depois vai sendo cunhada uma expressão chamada Kampung Style, que é esse estilo Kampung, que estava sempre carregado de várias coisas ligadas a essa ideia do atraso, do antigo, do sujo, e que então essa ideia de Kampung estava sempre associada a isso e esse estilo Kampung também. Pois bem, parece isso assim inofensivo, né, nesse primeiro momento, mas é interessante a gente ir observando como é que as coisas vão acontecendo. Em 1957 ocorre a independência. Com a independência, esse prédio passa a ser então apropriado pelo governo da Malásia independente, então ocupa esse prédio, e o gramado na frente, engraçadamente falando, ele se transforma na Merdeka Square, que é a Praça da Independência de Kuala Lumpur. Daria uma tese só isso, mas eu acho que eu vou me ater nessa história aqui, vai ser especificamente o fato dos malês eles terem assumido o poder político, e que a partir da década de 90,
O Mahathir Mohamad, que é o primeiro-ministro malê na época, ele lidera a visão 2020, que era vislumbrando o desenvolvimento da cidade de Kuala Lumpur para se transformar numa cidade global, numa world class city, a partir até o ano de 2020. O mais interessante desse processo é observar que, ao mesmo tempo que se pensava em planejar o território, em estruturar o território para transformando Kuala Lumpur numa cidade moderna, também existiu o pensamento de se transformar a população, se modificar a sociedade, a população que deveria habitar aquele espaço. E o nome que eles davam a isso é o Melayu Baru, ou seja, o novo Malaio. E aqui nós vamos trazer um pouco do que seria, então, de como que foi esse processo de transformação. Chamando atenção, então, para a ideia do planejamento, que o planejamento ele ocorre num território, mas planeja também uma sociedade. E aqui trouxe 3 frases bem simbólicas, uma que sai no jornal e 2 do próprio Mahathir, mostrando como que esse imaginário de cidade, ele não só aparecia no espaço físico, mas ele também era altamente pensado em termos de pensar que habitante era esse que ia habitar essa cidade moderna. Então, a primeira delas os arranha-céus refletem o atual clima de expansão, onde a altura dos edifícios equivalem à alta ambição. Eles sintonizam o espírito da época. Um país totalmente desenvolvido, mas do nosso jeito, segundo Mahathir. E ele ainda fala que a proposta da Visão 2020 era criar um ambiente psicologicamente livre e desenvolver uma sociedade malaia com fé e confiança em si mesma, orgulhosa do que é e do que realizou. Quanto a realizou, vocês vão ver que o trabalho foi tão intenso que, nessa mesma época, foi organizada a primeira expedição para subir o Everest, em que todo o imaginário era por trás dessa história. Essa expedição chega lá, ela espeta fica uma bandeira no alto do Everest e mostra simbolicamente que o Malay ele pode não só subir as alturas, como ele pode fazer o que ele quiser. E todo esse imaginário foi muito trabalhado, e aqui ao lado, vocês vão ver à esquerda, a expressão disso no território, com as altas torres. Pois bem, aqui é a única imagem ampliada que eu escolho para trazer, porque ela é muito simbólica. Ela traz exatamente aqui como que as desigualdades históricas elas gritam no território. E aí aqui do lado direito vocês vão ver a Kuala Lumpur City Center, né, o centro empresarial de Kuala Lumpur, com as torres gêmeas logo aqui figurando no centro, representando, simbolizando essa Malásia moderna. E logo aqui à esquerda, dividido pelo Rio Klang, aquele lá do começo, e aqui com o muro margiano, que no próximo slide eu vou mostrar mais em detalhes esse muro, tem, no caso, a representação daquilo que não é bem-vindo, ou daquilo que já foi informalizado, aquele Kampung style, né? Aquele estilo Kampung que a gente tinha comentado ali no começo. Aqui está Kampung Baru, com seu telhado azul de zinco, com as suas ruas tortuosas, de uma outra forma, e representando uma outra forma de habitar a cidade que claramente não é bem-vinda, né? Que ela está colocada após os muros. Pois bem, aqui, esse slide particularmente, apesar do Luiz Alex ter pânico de um monte de imagens juntas, a nossa conversa sobre colocá-la ele aqui, é porque esse slide ele representa um certo compromisso político, tanto meu quanto desse painel, de trazer um pouco dessa territorialidade malay, do que está por trás desses muros, né? E as características interessantes dessa territorialidade malay que eu trago aqui são, no caso, não só as características arquitetônicas e físicas, sejam elas a construção das casas, que você vai ver características bem marcantes por conta dos altos índices de chuva. Vocês terem uma ideia, Kuala Lumpur fica na mesma altura de Belém, então assim chove realmente o dia inteiro, e os telhados são bem pontiagudos, já característicos dessa questão. As casas são construídas como já adaptadas àquela ideia de família estendida, que é uma característica bem marcante também malay, e que claramente faz uma oposição marcante a esse fundo aí dos arranha-céus. Para além disso, outras 2 coisas que eu chamo a atenção aqui nessa imagem é a centralidade da comida e também da religião. Nessa foto aqui à esquerda, vocês vão ver essas 2 meninas e, ao fundo, uns escritos em árabe que você encontra em vários pontos de Kampung Baru, onde as pessoas elas aprendem o árabe para aprender o Corão.
E um último aqui que eu coloquei à esquerda é que dá para ver de dentro o muro, de fora a fora, que não é qualquer muro, é um muro bem alto, velho conhecido nosso enquanto brasileiros, né? Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, por exemplo, no Complexo da Maré, totalmente murado também, né? Em divisão à linha vermelha, a gente vê coisas como essa também. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui foi durante meu trabalho etnográfico que mais me chamou a atenção durante os 2 anos lá em Campo Baru, foi exatamente o fato desse espaço informal ele ser não só produto, mas, ao mesmo tempo, também uma contestação organizada dessa Kuala Lumpur moderna, que legitima apenas uma forma dela de habitar. E aqui, por último, essa imagem que está aqui à esquerda, que foi tirada um pouco mais ao final da minha pesquisa, mas que no começo ali tinha um palco com estrutura física arquitetônica malay, em volta uma feira de comidas típicas, era bem vivo aquele espaço, e que, pelo fato de não ter grandes impedimentos jurídicos, não tinha gente morando, etc., foi um dos primeiros espaços a ser desapropriado e vendido para a construção de um arranha-céu. E essa imagem ela vem bem simbólica, eu tive que abrir, na época, um pouco do tapume para conseguir acessar, já mostrando novamente os muros cada vez chegando mais perto ali, e ela vem com um símbolo, mostrando exatamente que desde a urbanização colonial até essa modernização de Kuala Lumpur, apenas uma forma de habitar a cidade foi bem-vinda e é bem-vinda, que é essa moderna, desenvolvida do norte. O resto foi sempre colocado, foi deixado às margens a ideia de informalidade. E a informalidade, nesse caso, é exatamente essa margem, mas essa margem em movimento de contestação desse processo histórico de urbanização, desse processo de urbanização ao longo da história. Então, agradecer e passar agora, então, para o Felipe, que vai falar um pouquinho para a gente do bazar na região de Sapa. Por favor. Boa tarde. Só um instante. Deixa eu ver. Sim, em primeiro lugar, é uma honra participar desse painel. Muito obrigado pelo convite, ao Luiz Alex Saraiva, à Luísa e ao César. Eu sou formado em administração na Universidade Estadual do Ceará e no meu mestrado também na Universidade Federal do Ceará e no meu mestrado na Estadual do Ceará, eu fui orientado pela professora Ana Silvia Rocha Ipiranga, e a partir do meu mestrado eu comecei a desenvolver um interesse na temática das cidades, das desigualdades sociais e da pobreza no campo dos estudos organizacionais. Eu gostaria também de estender os meus agradecimentos à professora Ana Silvia Rocha Ipiranga. E a minha comunicação de hoje ela é baseada no estudo que eu conduzo na minha tese de doutorado, em curso que eu faço na França, e sou orientado pela professora Sophie Vanish e pelo professor Jean-Bernard Ouedraogo, em Antropologia Política. E essa tese ela é fundamentada em uma etnografia no bazar pós-soviético de Sapa, que fica situado na periferia de Praga, na República Tcheca, e é majoritariamente frequentado por imigrantes do norte do Vietnã. Então, essa imigração ela se insere em uma longa história, eu não vou me ater aos detalhes, eu vou pontuar alguns pontos dessa imigração, que está inserida em uma história de acordos bilaterais entre os países do antigo bloco soviético, para suprir as carências de mão de obra de trabalho da indústria soviética na antiga Tchecoslováquia. Então, imigrantes do sul global, como cubanos, de Moçambique, da Mongólia e do norte do Vietnã, migraram para a antiga Tchecoslováquia. Vale ressaltar que esses são do norte, então eles têm uma trajetória muito específica e diferente daquelas que nós estamos habituados a ouvir falar dos boat people, que fugiram da guerra e encontraram refúgio em países como os Estados Unidos, a França e a Alemanha Ocidental, pois para esses migrantes, além dos problemas relacionados a uma discriminação racial, a xenofobia, a um processo de apagamento histórico e exclusão das narrativas oficiais, pairava sobre eles restrições à constituição de famílias, por exemplo,
e mulheres trabalhadoras que migravam para esse país, elas eram impedidas de terem filhos. O regrupamento familiar não era encorajado, então eles tinham essas restrições e deviam trabalhar um período em contratações cíclicas, em um período que se estendia até cinco anos, e com a queda, o desfalecimento do bloco soviético, essas restrições são relaxadas, então nós observamos a formação de uma nova diáspora, de um novo povo europeu que se investe no mercado, em mercados, em comércio, no comércio popular, designado como muitas vezes como uma economia ilegal. E interessante de destacar que a formação desse grupo minoritário ele se insere também na expulsão de uma minoria histórica no território da Tchecoslováquia, que é a minoria alemã dos Sudetos, falante da língua alemã, que habitava essa região do norte e do oeste e do sul da Tchecoslováquia, com expulsão violenta depois da Segunda Guerra Mundial. As cidades dessa região foram arrasadas, devastadas, milhares de pessoas morreram, por volta de 3 milhões de alemães desse grupo minoritário foram expulsos, e nós temos a migração dos imigrantes vietnamitas para essa área para atender, suprir a carência da mão de obra da indústria soviética, né? A Tchecoslováquia ocupada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a queda do Muro de Berlim, a transição econômica desse país, transição econômica e política na década de 90, as restrições que paravam sobre esse grupo, elas são relaxadas, e os imigrantes vietnamitas começam a se investir no comércio popular na região das fronteiras, então existe um repovoamento das fronteiras, e mercados são formados como esse que está na foto direita, que é um mercado de Excalibur City, que fica situado no sul da República Tcheca, com a Áustria, um complexo livre de impostos, que tem cassinos e alimentam um comércio entre as fronteiras. Hoje em dia, esse grupo minoritário é estimado entre 70 a 80 mil pessoas na República Tcheca, o que torna os vietnamitas a segunda mais expressiva, a terceira maior comunidade vietnamita na Europa, depois da França e da Alemanha. E no final da década de 90, nós temos a emergência de um grande bazar pós-soviético, de um grande mercado na periferia de Praga, que é o Bazar de Sapa. A gente pode passar esse slide, que é o Bazar de Sapa, que a emergência desse bazar ele causa um êxodo dos imigrantes que se situavam na fronteira para a capital de Praga, nessa região da periferia que é caracterizada a que a gente vê do lado esquerdo e do lado de cima da foto, caracterizada pela presença de grandes conjuntos habitacionais da época comunista, que são blocos de concreto que passaram a concentrar um grande número de famílias vietnamitas que tiram seu sustento do comércio popular desse mercado, o mercado de Sapa, esse grande complexo de Sapa, que foi formado no final da década de 90, ele foi comprado por um trio de gestores vietnamitas, um antigo abatedouro, um dos maiores do antigo bloco soviético, um abatedouro de carne, e a esse conjunto na verdade, é um centro que possui uma infinidade de comércios como... Deixa eu ver. Pode passar esse slide, por favor? Sim, possui uma infinidade de comércios que vão desde restaurantes, clínicas de beleza, mas também serviços jurídicos, serviços contábeis, até escolas, clínicas de saúde, e a religião também, como a Luísa destacou no caso dela, é muito presente. Existem templos budistas, um templo budista muito simbólico para essa diáspora centro-europeia, e igrejas neopentecostais também, administrado por uma minoria intermediária que conseguiu se intercalar, conseguiu uma posição entre os grupos hegemônicos e não hegemônicos
da República Tcheca, influenciado também por uma economia informal que já existia desde a época do Bloco Soviético entre os dois países, através de trocas que se faziam, e que se insere num processo que é designado pelos teóricos das cidades do Sul global como uma mundialização desde baixo, ou uma globalização não hegemônica, também chamada de globalização popular, como Abdul Malek Simone tem designado. Esse processo de mundialização desde baixo, ou não hegemônica, ele envolve esses migrantes que se investem no comércio popular, empreendem nessas economias marcadas por informalidades, em uma troca que são feitas em espaços de desigualdade de poder, mas também de discriminação racial e territorial, que acabam gerando um grupo étnico que, através de práticas e processos que vão além dos grupos hegemônicos locais, se constitui como o que alguns sociólogos estadunidenses cunharam de minorias intermediárias, né, que são minorias que conseguem se posicionar entre os grupos hegemônicos e não hegemônicos locais, e que se investem no comércio, como Edna Bonacitti estudou, no caso dos asiáticos nos Estados Unidos, mas também foi estudado por Roa Becker. E o exemplo por excelência dessas minorias intermediárias são os judeus na Europa e os sírio-libaneses no Brasil. A imagem que nós temos à esquerda de Saba, ela é diferente da imagem convencional que nós pensamos da cidade de Praga, né, do centro histórico de Praga. Esse galpão que abriga um número de comerciantes vietnamitas, de famílias, e uma minoria também habita nesse espaço, e a zona verde ao fundo, que dá uma impressão que nós estamos em um campo, mas que se situa nessa parte de Praga, do sul de Praga à direita, que também é circundada por em cinza, por esses grandes conjuntos habitacionais a mais ou menos 1h30 de distância do centro histórico de Praga. E eu gostaria de mostrar outras fotos do mercado desse bazar pós-soviético. A foto da esquerda mostra um dos portões do mercado, a entrada de carros, com a sigla TTM Saba, que em vietnamita ela designa o centro comercial de Saba, mas que vai muito além de um centro comercial, pois ele possui uma centralidade popular, mas ele também tem outras funções, templos religiosos, escolas, como eu falei. Na foto da direita, a gente vê os painéis que são em várias línguas, em vietnamita, tcheco, mas também em turco, russo, inglês. E um dos painéis está mostrando uma publicidade de uma agência de viagens vietnamita, a Vietnam Airlines, nesse prédio, que é o prédio do antigo abatedouro, que foi comprado por esse trio de gestores vietnamitas. E a gente pode passar esse slide. Sim, e se tornou uma centralidade popular nas margens, né? Um dos fatos que eu intitulei minha apresentação dessa terceira margem, de se pensar a margem como a própria cidade, com suas próprias dinâmicas internas, e que está imbrincada em processos urbanos que envolvem outros espaços. Se tornou um polo comercial, um centro, uma centralidade, né? De uma rede de mercados que também se situa em outros países da Europa Central, e Sapa se constitui como um centro político, um centro simbólico, um centro de distribuição de produtos que chegam do espaço euroasiático para a Europa e que são distribuídos nesses outros centros, como o de Berlim Oriental, de Leipzig, na Eslováquia e na Hungria também. Alguns dados sobre esse mercado: ele tem 250 mil metros quadrados e 7 mil visitantes por dia, e por isso ele é considerado uma cidade
dentro da cidade. Durante a minha pesquisa de tese, eu era muito questionado, as pessoas me falavam, o que é que você vai fazer lá? O SAP é o Estado dentro do Estado. Eu ouvi dizer que eles vão se separar da República Tcheca, um território em Praga, e iria se separar, e também que era um território perdido da República, com suas próprias leis, discursos que reproduziam uma imagem estigmatizante dessa população que se encontra inserida na cidade através de suas práticas comerciais e em redes transnacionais. Agora, a gente pode, por favor, passar essa... E eu gostaria de destacar na minha apresentação algumas dinâmicas dessa terceira margem da cidade, dessa cidade do sul global, através do estudo que eu conduzo no mercado de Sapa, dinâmicas internas subjacentes a esse bazar pós-soviético, né, que a presença também de grandes distribuidores do atacado e do varejo, que hoje em dia possuem um destaque na distribuição de produtos no território tcheco, que alimentam o comércio de fronteiras, mas também em outros países. Um grande número aqui no meio, a gente vê um Western Union, uma agência de transferência de divisas. Como esse, existem vários, em Sapa nós podemos encontrar vários, e eles se inserem em dinâmicas internacionais entre o Vietnã e a Europa. Muitos trabalhadores trabalham nesse mercado e são encorajados através de injunções de ordem moral, mas também econômicas, de dívidas, de desenvolver o Vietnã, né? Isso entra também em um projeto vietnamita de abertura da sua economia, que vem desde do final da década de 80, de abertura da economia do Vietnã para como a Luísa falou no caso dela, para uma economia moderna, para ingressar na modernidade, para uma economia aberta ao mercado. E nesses anseios do Estado vietnamita, o mercado de SAP adquiriu uma dimensão política também, né? Porque autoridades do Estado, os gestores desse mercado, eles fazem parte do Partido Comunista, mas de comunista só tem um nome, porque desde o final da década de 80, o Vietnã é um país que saiu de um dirigismo para um neocapitalismo, para uma economia neoliberal, e que conduz, através desses mercados, esse projeto político de ingressar em uma modernidade, né? Então, muito através dessa minoria intermediária, gestora do mercado, que possui laços estreitos com o Partido Comunista que tem sua sede em Hanoi, na capital, que administra essa população, uma população de imigrantes vietnamitas que se encontra entre essa pluralidade de mundos. De um lado, a República Tcheca, que vira os olhos dessa população que se encontra lá, e do outro, os gestores, o Partido Comunista no mercado, que busca desenvolver internamente a sua economia através das remessas de transferências que são feitas entre a Europa e o Vietnã. E o que é considerado como uma minoria intermédia. A gente pode passar esse slide, por favor. Dentro das dinâmicas que eu gostaria de destacar também, internas a esse mercado, é a presença feminina muito forte de mulheres imigrantes que trabalham, se investem nesse comércio, mas que também entram em dinâmicas de desenvolvimento interno do Vietnã, pois elas são levadas a migrarem para a Europa.
enquanto tem que deixar seus parentes no Vietnã, e o governo vietnamita encoraja que elas desenvolvam o país através de remessas de dinheiro, mas também entram em dívidas com intermediários da imigração, que também possuem laços com os políticos do Vietnã. A questão da informalidade também é um espaço sob forte vigilância. E a questão, as relações com a religião que funcionam, que geram uma certa coesão para os imigrantes. Aqui na foto a gente vê os gestores do mercado com o antigo prefeito da cidade de Praga, em frente a um altar, o altar do templo budista Vingin, que representa uma família budista, né? Uma tradição budista, na verdade, de igrejas budistas, de templos budistas que possuem, inclusive, universidades e hotéis, e que possuem um templo dentro do mercado de Sapa. Essa pesquisa, eu conduzo uma pesquisa etnográfica no Bazar de Sapa, que eu estou chamando de no batente, porque eu fui morar dentro desse espaço, desse bazar. E essa é uma foto da minha janela, onde a gente vê um dos estacionamentos do mercado, com uma pessoa que faz a limpeza. Ela está usando o chapéu típico vietnamita, isso devia ser às 8 horas da manhã, e a gente vê o campo ao fundo, e algumas pistas sobre essa, que eu tiro dessa pesquisa que é em curso, que eu realizo no meu doutorado, sobre esses espaços, que os bazares servem para regular esse comércio entre pobres nessas cidades do sul global. Garantem também uma segurança das trocas em espaços que são marcados por desigualdades também, desigualdades territoriais, étnico-raciais, essa porosidade entre o comércio formal e informal também, que envolve no caso, o Vietnã e a República Tcheca, os limites difíceis de serem identificados entre a economia subterrânea e oficial, a importância da dimensão política. E eu queria ressaltar esse espaço, o Bazar de Sapa, como um local privilegiado para se analisar essas questões que envolvem, que complicam as dimensões de margens entre norte e sul global, o que definimos enquanto margem, o que definimos como cidades do sul global. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença e obrigado pelo convite. Oi, gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade às nossas discussões, tá? Primeiro, agradecer, né? É um prazer, uma honra estar aqui dividindo esse espaço com os meus colegas, né? A Luísa, que eu conheci esse ano justamente por conta desse painel, o Felipe, que é colega de grupo de pesquisa, juntamente com a professora Ana Silvia, o professor Luiz Alex, que é também um colega, um parceiro, e que atuou como um dos membros da minha banca de defesa de tese, tá? Eu me chamo Carlos César de Oliveira Lacerda, para quem não me conhece, e nesse momento a gente vai dar continuidade, né, fazendo jus ao tema do nosso painel, vamos dar continuidade aos diálogos a partir das margens, só que nesse caso agora vamos focar um pouco sobre a cidade de Fortaleza, suas margens e os campos de concentração. A terminologia campo de concentração, pode deixar no começo ainda, Lu. A terminologia, só deixando isso claro, né, no início do painel, que a terminologia campos de concentração, ela carrega uma carga histórica que, obviamente, nos remete aos campos de extermínios nazistas durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no contexto brasileiro do Ceará, essa mesma terminologia também foi utilizada de forma mais branda, né, ainda que igualmente violenta, para se referir às práticas de confinamento de refugiados que migravam do interior do estado para a cidade de Fortaleza, né, e esse processo ocorreu até mesmo antes da Segunda Guerra, entre os anos de 1915 e 1932. Essa comunicação ela foi baseada, né, nos resultados da minha pesquisa de tese, defendida em dezembro de 2021, junto ao PPGA da UES,
sob a orientação da professora Ana Silvia Rocha Ipiranga. Eu já venho trabalhando com a questão de cidades, a produção de suas margens, desde o mestrado, quando eu fiz o mestrado na UFPE, trabalhando com um caso específico do Porto Casmauá, em Porto Alegre, e no doutorado, né, com a tese, eu tive a oportunidade de trabalhar com a produção das margens, ou a produção do espaço, na cidade de Fortaleza. Pode passar, Lu. Para iniciarmos, né, apresentamos um retrato da cidade de Fortaleza nos dias atuais e o problema da vida real que estamos focando. Tá? Fortaleza ela é uma cidade que é conhecida por suas belezas naturais e clima tropical em toda a sua região litorânea. Né? Por isso que a gente intitula esse slide Fortaleza entre os cartões postais e os processos de vulnerabilidade. Né? Sempre a publicidade e o marketing mostra essa Fortaleza bonita, né? Os cartões postais são marcados por suas famosas praias do Iracema e do Futuro, que se destaca como uma região com forte expressão e vocação para o turismo. Esses espaços da cidade, eles são permeados por estruturas arquitetônicas, né? Quem passa ali na beira-mar consegue enxergar isso, verticalizadas de hotéis luxuosos e resorts, justamente na Avenida Beira-Mar, e dos famosos corredores turísticos que ligam o centro de Fortaleza à Praia de Iracema, por exemplo, por meio de algumas avenidas conhecidas. Entre elas, a gente tem o Santos Dumont, o Senhor Tabosa e a Dom Luiz, que contam com vias, né, espaços onde funcionam estabelecimentos voltados ao público turista, incluindo diferentes equipamentos culturais e artísticos, e demais instituições de apoio, né, que fomentam atividades ligadas à cadeia produtiva do turismo. No entanto, para além dessa urbe bonita, para além dessa cidade bonita, a cidade de Fortaleza também esconde algumas características, né? São características que a gente vê em outras cidades brasileiras também, que demonstram uma cidade marcada por vulnerabilidades, né, e processos de marginalizações oriundos de questões históricas, né? Diferentes relatórios institucionais, a gente teve acesso a esses relatórios, revelam uma Fortaleza de marginalização, pobreza, desigualdade social e espacial, né, delineando alguns espaços que são permeados por altos índices de violência, problemas habitacionais, infraestrutura de drenagem, que mais? Falta de saneamento básico, assentamentos precários, né, e a carência de diferentes assistências básicas como saúde, educação e cultura, tá? Entre os bairros mais ricos, né, de Fortaleza, e essa análise foi feita baseada na maior renda média e no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a gente pode citar alguns bairros considerados mais ricos em Fortaleza, né? Meireles, Aldeota, Cocó, Varjota, Joaquim Távora, Mucuripe, Praia de Iracema, todos estes localizados, a maioria, na região leste de Fortaleza, tá? Então, aí vocês estão vendo o mapazinho que eu trouxe para vocês, onde a gente tem no centro, o centro da cidade em vermelho, né? Do lado direito, a gente tem a região leste de Fortaleza, com esses bairros que eu acabei de citar, e no outro lado, né, imaginamos uma linha aí, né, nesse processo dividindo a cidade em duas, temos a região oeste de Fortaleza, tá? Que já são entre os bairros mais pobres, também baseado em renda média e IDH. A gente pode citar Pirambu, Cristo Redentor, Moura Brasil, Barra do Ceará e Bom Jardim, todos estes localizados, né, nessa parte da região oeste de Fortaleza. Né? O que a gente observa, né, que esse é o problema que nos salta aos olhos quando vai estudar sobre o processo de formação da cidade, é que os espaços marginalizados a oeste de Fortaleza, eles se contrastam com os espaços ditos nobres ao leste da cidade, como a gente pode observar nesse mapa. Né? Diferentes estudos fizeram referências a essas questões, né? Enfatizando que esse processo de transformação histórica e modernização da capital, ele se deu em busca de um progresso, em busca de uma modernização. E aí a gente começa a refletir sobre uma divisão urbana que é antagônica, dividida na formação da cidade. Né? Assim, em Fortaleza, diferentes questões foram significantes para a emergência de pelo menos duas cidades fragmentadas em uma só. De um lado, a gente vê a Zona Leste com esse significado, com esse discurso de progresso e modernidade, que é para esse turista ver, né, essa cidade vendida como mercadoria, e do outro lado, a Zona Oeste de Fortaleza como pobre e miserável para o povo viver.
né? Observado essas questões sobre o problema da vida real de Fortaleza, nos indagamos, aí nos questionamos o porquê dessas questões sobre esses diferentes processos que levaram a este cenário na cidade e tivemos que recorrer à sua própria história, ou seja, os processos de formação histórica das margens da cidade de Fortaleza. Pode passar, Luísa, por favor. Aí é quando a gente chega nesse slide, né, discutindo bem esses processos históricos em Fortaleza, né? Bem, a Fortaleza ela foi fundada, né, pelo discurso oficial. Deixa eu só resgatar aqui algumas dessas datas, tá, para não passar informação errada para vocês. Oficialmente, ela foi fundada em 1726. No entanto, ela já existia enquanto cidade quando surgiu ao redor do Forte de Nossa Senhora de Assunção. Ao redor desse forte, né, surgiu um povoado que deu origem à cidade. Especificamente, a formação do município se deu em 13 de abril de 1726, quando a povoação desse forte foi elevada à condição de vila, né? Dando continuidade ao processo histórico, o Ceará ele conquista sua independência, nessa época ainda era dependente da capitania de Pernambuco, mas conquista essa independência em 17 de janeiro, mais ou menos, de 1799, né, por meio de Carta Régia, e alcançou características urbanas. Alguns séculos depois, né, em 1803, a então vila recebeu seu primeiro plano e planta de desenvolvimento urbano, feito pelo engenheiro famoso, conhecido aqui na cidade. Para quem é da cidade e conhece um pouco sobre a história, né, sempre chega no Silva Paulé. Somente em 1823 é que o imperador Dom Pedro I elevou a vila à categoria de cidade, e assim a cidade ela começava a ganhar as suas formas, né? Com a formação da nossa coleção documental, né, para compor o nosso arquivo de pesquisa, evidenciamos que, historicamente, todas essas regiões elas foram marcadas pelos sucessivos períodos de seca, né, e estiagem, que caracterizam, todo mundo sabe, né, o clima semiárido na região nordeste do Brasil, né, em particular do estado do Ceará. Assim, a gente organizou todo o nosso acervo documental, montamos uma coleção documental com 193 documentos, e dividimos em categorias, né, em 3 recortes espaço-temporal, conforme evidenciado nessa figura. Dentro desse processo, né, a gente tem aí no primeiro globo, né, 1877 a 1879, um processo que a gente se intitula de isolamento, a gente fala sobre as estiagens e as práticas de migrações e a política dos abarracamentos. Um novo período de seca surge em 15 e 16, que a gente se intitulou de segregação, e 32 a 33, né, a criação do aparato de gestão deliberada das margens. Pode ir passar, Luiz. Paralelamente a essas questões, né, se enaltecia, dentro desse contexto, um movimento da Fortaleza da Belle Époque, né, que foi de 1870 a 1930, tá? E traduzia em termos locais a euforia europeia, sobretudo a francesa, com as novidades decorrentes da revolução científico-tecnológica, né, da era moderna. Como já sabemos, pessoal, Belle Époque é uma expressão francesa carregada desses ideais modernos, progressistas, higienistas e de civilidade, que contribui para um tipo de desenvolvimento que ele é pautado nas concepções de higienização, embelezamento da cidade e a própria racionalização do espaço urbano, tá? A construção dessa modernidade, ela se fazia em diferentes aspectos, como nos espaços, na arquitetura, na própria cultura, tá? As cidades, nesse contexto, se embelezavam com a construção de praças, né? Em algumas dessas imagens, vocês estão vendo aí essa imagem de baixo, que é a parte do centro de Fortaleza, ruas largas, avenidas limpas, iluminação pública, né? Conforme planejamento urbano inspirado em Haussmann, né? Haussmann foi prefeito de Paris e, durante esse período, foi responsável pela reforma urbana de Paris, tornando-se referência da história do urbanismo. Igualmente como outras cidades brasileiras, né, a cidade de Fortaleza também colocou em prática, né, as práticas governamentais que visavam esse progresso rumo à modernização, e esse processo ele foi evidenciado principalmente no bairro do centro da cidade, que foi ganhando novas remodelações urbanas, né, que foram pautadas em padrões estéticos dessas grandes metrópoles europeias. Por exemplo, a gente vê aí, como a gente coloca aí nesse quadro, né, a exemplo de incorporação
de diferentes equipamentos urbanos, como bondes, telégrafo, telefone, bulevardes e café. Né? Os anúncios davam ares de uma cidade que estava evoluindo, né, rumo a esse progresso. Um dos exemplos referentes a essa prática de reforma urbanística que a gente pode até ver nessas figuras é o passeio público no centro da cidade. Né? O passeio público ele era um lugar de encontro das elites, da parte mais nobre da cidade, onde se realizavam diferentes aspectos relacionados à sociabilidade de Fortaleza. Né? O centro de Fortaleza ele ficou conhecido como um espaço nobre, frequentado por essa parte mais elitizada da cidade e que utilizavam, inclusive, trajes pesados europeus, né, como vocês estão vendo aí em algumas dessas imagens, e simbolizavam a modernidade, sem levar em consideração o clima tropical da região. Né? As pessoas morriam de calor, mas estavam lá utilizando esses trajes. Né? Essa questão foi refletida exatamente nos trajes de moda fortalezense nestas diferentes épocas. A gente vê um outro processo de modernização ainda nessa época que foi refletido em obras e equipamentos urbanos significativos, né? Como, por exemplo, a chegada do imponente mercado de ferro. Tá? O mercado de ferro aqui em Fortaleza também é bastante conhecido, o mercado público, em 1897, né? Mais precisamente para passar para vocês. Né? Esse mercado ele foi importado diretamente da França, desde o seu projeto até as estruturas de ferro, né, chegando em Fortaleza a navio. Esse documento, né, como vocês... Não, ainda é no outro, Luísa. Esse documento que está aí nessa figura, ele mostra o processo de inauguração do mercado. Tá? A gente coletou essa informação e isso está lá descrito bem direitinho na tese. Ele simbolizava a tentativa de consolidar um novo estilo na cidade, passando a concentrar as principais relações comerciais da cidade. Alguns outros acontecimentos a gente também cita que se materializavam, né, na busca pelo progresso, como, por exemplo, a fundação e inauguração do suntuoso Teatro José de Alencar, que é também um equipamento urbano famoso aqui, né, na cidade, com uma estrutura toda metálica, importada diretamente da Escócia, sendo um relevante exemplar da arquitetura eclética com inspiração francesa. Né? Também citamos nesse movimento a inauguração do Cine Majestic, a gente vê todo um conceito de práticas culturais, de sociabilidades dentro desse conceito da Fortaleza da Belle Époque. O Cine Majestic foi o primeiro cine-teatro da cidade de Fortaleza. Tá? Do mesmo modo, a gente cita a chegada da ferrovia dos trens, nesse mesmo período, também, né, representando os trilhos do progresso, né, contribuindo para enaltecer ainda mais essa experiência urbana de modernidade. Nesse contexto, houve um controle da população no que diz respeito à asepsia, né? Então, a Fortaleza estava passando por esse processo de higienização, então era importante limpar os espaços públicos e controlar os corpos, né? Trazendo uma nova dinâmica na utilização desse espaço, pois a população que não conseguisse se encaixar nesses padrões elitizados seriam considerados sujos e, consequentemente, excluídos. Época que sinalizou, obviamente, a busca de um embelezamento estético das suas ruas, avenidas e praças, retirando tudo que se mostrasse como feio, diferente e anormal, inclusive as pessoas. Nesse processo, houve também o desenvolvimento de práticas que regulavam a vida social por meio de uma questão de higienização e estética, através do Código Municipal de Posturas. Tá? Nessa imagem aí, atrás das figuras, a gente tem o Código Municipal de Postura, que refletia a forma correta de se portar na cidade, além de outras questões. Né? Diferentes autores discutem que esse momento ele foi belo apenas para alguns, colocando os outros nas margens, de novo fazendo referência ao nosso título, se configurando enquanto práticas de exclusão e de confinamento, como foi o caso dos retirantes que fugiam da seca e passaram a habitar a cidade de Fortaleza, como abordado no próximo slide. Tá, Luísa? Pode passar. A gente intitulou esse slide de isolamento, que é esse período, né, esse marco teórico de 1877 a 79, né, nas estiagens conhecidas como a Grande Seca, ocorridas entre esses anos. Dom Pedro II ele começa a implementar um conjunto de projetos de engenharia que visam a construção de barragens e açudes, né, como uma política de enfrentamento à seca. Nesse período foram organizadas as primeiras construções de confinamentos conhecidas como os abarracamentos, tá? Foram caracterizados como um conjunto de choupanas, né? Choupanas são casas muito simples, rústicas, né? Com um telhadozinho de palha ou de sapê, geralmente
feita, né, de madeira, que de forma ainda muito improvisada e precária, essas casas eram construídas pelos próprios migrantes nas proximidades de obras públicas em andamento, tais como igrejas, açudes, estradas e vias férreas, tá? Para manter o isolamento e garantir a segurança, os abarracamentos foram instalados com o objetivo inicial de proteção, para receber esses migrantes. No entanto, sob condições miseráveis e subhumanas, as pessoas ficavam em espaços marginalizados, distante da parte mais nobre da cidade, pois não se adequavam nos padrões institucionais e eram apagados dessa paisagem ao se fixar nas margens, né, nos trópicos, né? Eles eram instalados em espaços distantes para que os ares, né, maléficos exalados por essa população e as doenças, né, que porventura surgissem não fossem transmitidas à população da cidade de Fortaleza na sua Belle Époque, né? Para esses retirantes, a vinda para Fortaleza representava um sonho, né, de uma vida melhor, um lugar onde teriam emprego, moradia e renda, além de que estavam fugindo, né, da seca. Nesse período inicial foram construídos 4 abarracamentos, tá? Mas as ondas migratórias se intensificavam, a precária construção desses abarracamentos, provocando doenças epidêmicas, como foi a varíola de 1878. Em um desses jornal, que é o jornal Dom Pedro II, a gente vê aí notícia falando sobre a epidemia da varíola, exatamente nessa época dos abarracamentos. César, César, Oi. só interromper, é porque eu estou preocupada, e como a gente tem ainda a apresentação do Luiz Alex, às vezes você fechar mais para a gente conseguir também ter o debate no final, pode ser? Tá, a gente tem até 3 e... Não, é porque já foi quase 20, aí só para a Tá. gente... Tá? Tá bom? Tá bom, tá Obrigada, certo. querido. Nada. Então, dando continuidade, pode passar, Luiz, então. A gente tem o outro slide falando sobre essa questão da segregação, sucederam novos deslocamentos migratórios, né? E a gente tem um novo momento, e aqui a gente vê, oficialmente, o nome campo de concentração, eles começaram a se firmar dentro desse processo, né? Então, a gente tem um deslocamento de abarracamentos para, oficialmente, campo de concentração, né? Esse campo ele foi instalado no Alagadiço, atual bairro São Gerardo, onde ficou confinado, né, em média, algumas 1000 pessoas, né? Enfim, essa imagem do jornal A Luta mostra, falando sobre o campo de concentração do Alagadiço, em 15 foi só um campo de concentração, alguns retirantes, né, essas duas figuras mostram alguns retirantes sem condições de retornar às suas origens optaram por permanecer em Fortaleza após o fechamento do campo de 15, tá? Mas alguns documentos retratam que, sem nenhuma estrutura, eles começaram a fixar nas margens e ali construíram suas famílias, tá? No próximo slide, Luiz, a gente tem a criação do aparato de gestão deliberada de margens, porque é um processo de ampliação dos campos de concentração. Então, de um campo de concentração de 15, a gente tem um processo de ampliação, né? A gente vê aí na cidade de Fortaleza, né, 2 campos de concentração situados nas margens, vocês estão vendo aí na figura, o centro mais de Fortaleza e os 2 campos mais afastados. O campo do Matador e o campo do Urubu, né, os outros 5 campos de concentração, pode passar, Luísa. Foram Ipu, Fortaleza com 2 campos, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús e o campo do Buriti, tá? Alguns documentos relataram as péssimas condições sanitárias, a gente vê um processo de repetição da história, fortalecimento dessa política de confinamento, como a gente vê aí nesse relatório da Comissão Médica de Assistência e Profilaxia dos Fragilados do Nordeste. Pode passar, Luísa. A gente tem algumas ruínas dos campos de concentração, né, como demonstrado, um desses campos de 32 foi o campo de concentração do Patu, localizado na cidade cearense de Senador Pompeu, onde atualmente existem ruínas que evidenciam essa existência. Tá? Nessas figuras a gente observa as ruínas de um dos casarões do conjunto arquitetônico situado no sítio histórico do Patu e que foi construído em 1919 e 23. A gente tem alguns movimentos de memória, né? A gente tem o cemitério das Almas da Barragem, que é essa figura dessa cruz, a gente tem as ruínas dos campos e todos os anos, ainda hoje, acontece a Caminhada da Seca como forma de homenagear as vítimas de concentração do Senador Pompeu, que é o campo de concentração do Patu. Em Fortaleza, não existem ruínas que evidenciem a prática dos campos de concentração.
né? Pode passar, Luísa. Qual o desfecho das políticas dos campos de concentração em Fortaleza, né? Entre as estratégias de confinamento e essas resistências dos retirantes, o ano de 33 anunciava as primeiras chuvas, né? Com a chuva foi decretado também o fim da seca e o fechamento desses campos, né? E essas pessoas foram obrigadas a retornar ao seu lugar de origem, o sertão. Nesse momento foram utilizadas algumas estratégias pelo governo, estratégias governamentais pouco efetivas, como a distribuição de passagens para que eles voltassem, né? No entanto, eles permaneceram em Fortaleza e ali se instalaram com suas famílias em espaços marginais, né? Dessa forma intensificando a formação dessas amplas margens da cidade de Fortaleza. Pode passar, Luísa. Aqui a gente tem um mapa da região oeste e leste, né? O processo de organização atual de Fortaleza. A gente retorna novamente ao primeiro ponto, né, o problema da vida real de Fortaleza. No decorrer dos anos foram se organizando nesses espaços as atuais comunidades marginais que compõem diversos bairros a oeste de Fortaleza, como, por exemplo, o Cristo Redentor, o Barra do Ceará, Moura, Brasil e o Pirambu, né? A gente foca na questão do processo de formação histórico do Pirambu, que é considerada a maior favela do Ceará e a sétima maior do Brasil, tendo sua formação ocorrida por meio de um processo de urbanização informal após a desativação do campo de concentração do Urubu, que lá existiu em 32. Não sei se vocês lembram daquela imagem histórica do mapa de Fortaleza, mostrando o centro e os dois campos, né, extremos. Um desses campos foi o campo do Urubu, e dali surgiu, né, o bairro do Pirambu. Né, algumas reflexões e problematizações a gente apresenta no próximo slide. Aqui a gente tem os migrantes deixaram de ser refugiados e passaram a ser essa população, portanto, uma margem da cidade que se desenvolveu à sombra do esquecimento, do silêncio e do apagamento, e a gente começa a discutir sobre uma modernidade que foi segregadora por meio do abandono estatal. Né? Estruturalmente, a gente começa a perceber que as sociedades se livram das pessoas consideradas vulneráveis desde o início do século XX, né? E a moderna cidade de Fortaleza não poderia abrigar esses flagelados, e esses considerados invisibilizados começaram a ser excluídos desse processo. Pode passar, Luísa, que já é o último slide, né? A gente começa a refletir que não é de hoje que essas estratégias têm sido empregadas como recurso, né, que originalmente comprometidas com esses ideais do progresso e da modernização por meio do combate ao atraso, são empregadas como elementos de exclusão e opressão, né? Pois essas pessoas, esses lugares e essas histórias ainda hoje são desconsideradas e não compõem os diferentes processos relacionados ao planejamento de uma cidade aqui de Fortaleza, e a gente se questiona qual a Fortaleza de hoje e qual a Fortaleza do futuro. Obrigado, desculpem o tempo. Agora eu passo para o Luiz Alex. Bem, gente, boa tarde, tá? Desculpa meu pequeno atraso, tá? Eu vou falar sobre essa perspectiva de diálogos nas cidades, a partir das margens, nas cidades do sul global, tratando do caso de Belo Horizonte, né, que é uma cidade brasileira, e a questão das margens raciais. Luísa, você pode passar, por favor? Bem, nas cidades, né, as margens elas operam em 3 níveis, né, conforme um artigo recente que a gente publicou. O nível da metáfora, que normalmente é onde a maioria das pessoas se situa, né, para falar de margem como aquela coisa que circunda um centro, né? A questão dos limites, a margem enquanto limite espacial, isto é, o que delimita dois espaços, portanto, que vai margear um e outro, e a margem também enquanto condição política, isto é, que está à margem aquilo que é submetido politicamente, né, em relação a um centro que sempre é menor e ocupa os espaços do ponto de vista político, uma subrepresentação de quem está à margem no contexto das cidades. Luísa, por favor. Bem, Belo Horizonte foi a primeira capital projetada da República, né? É uma cidade de 1897 que foi construída com base nos ideais de modernidade, porque ela precisava espelhar o futuro que se queria para o país, e nesse sentido era necessário abandonar uma cidade que de alguma maneira remetesse à colônia, remetesse ao império, né? Lembrem que no caso de Minas a capital era Ouro Preto, né? Uma cidade que tem essa cara mesmo de uma cidade antiga, né? E esse ideal de modernidade ele vai ser concretizado numa perspectiva que vai enfatizar o urbanismo. E Belo Horizonte é uma cidade explicitamente inspirada em Paris, né? A gente vai ter umas fotos daqui a pouco,
Esse urbanismo é um urbanismo que vai se basear em cidades largas, avenidas largas, em uma arborização e num jeito de pensar a produção do espaço urbano de uma forma bastante diferente do que era vigente do país até então. E esse urbanismo ele traz a tiracolo a questão do higienismo, que o César já falou, que também aconteceu na cidade de Fortaleza. Essa cidade ela já nascia higienizado. O que significava isso? Tirar dela tudo aquilo que fosse feio ou sujo, né? Em especial as pessoas. Luísa, por favor. No caso específico de Belo Horizonte, isso constituiu uma política classista e racista desde o primeiro momento. Havia duas cidades que foram produzidas simultaneamente. Uma da Avenida do Contorno para dentro, que a gente considera como centro, onde eram bem-vindos funcionários públicos, médicos, advogados, engenheiros, industriais, proprietários de terra, etc. E uma outra cidade da Avenida do Contorno para fora, que era a margem, né? As pessoas que construíram a cidade, negros, pobres, imigrantes, principalmente nordestinos, prostitutas e etc., não eram bem-vindos e não podiam morar em Belo Horizonte, tá? Luísa, por favor. Para vocês terem ideia de como essa situação ela é séria, Belo Horizonte foi fundada em 1897 e só em 1910 ela passou a ser habitada. Passou praticamente 13 anos vazia, porque Ouro Preto manobrou para não perder o poder e não liberava os funcionários para morar em Belo Horizonte. E era impedido a essa população que construiu a cidade, que já estava aqui, de morar dentro da Avenida do Contorno. Então, o ordenamento da cidade, o ordenamento espacial da cidade, ele é classista e racista desde o primeiro momento, com brancos na cidade formal, isto é, dentro da Avenida do Contorno, e negros na cidade informal. Uma cidade desenhada com esquemas alimentadores, que estavam presentes tanto em termos logísticos como espaciais. O que é isso? A gente tem uma cidade, uma cidade projetada dentro da Avenida do Contorno, e em círculos concêntricos estavam regiões de hortaliças, de granjas, etc., que traziam esses elementos para alimentar a cidade, mas pessoas que não eram bem-vindas para estar na cidade. Eles vinham, entregavam essas coisas e voltavam. E em Belo Horizonte acontece um fenômeno curioso, porque centro e margem nascem simultaneamente, né? Uma vez que não era permitido a essas pessoas que eram indesejadas habitar no centro dessa cidade. O resultado é que trouxe desdobramentos até os dias atuais, né, com conflitos territoriais e forte segregação espacial. Luísa? Bem, eu vou mostrar agora uma série de imagens para vocês verem como é que essa segregação e essas diferenças elas se materializam. Essa é a Belo Horizonte em 1910, na época que ela começou a ser habitada. Vejam que o traçado dela é bastante diferente de uma sociedade, de uma cidade colonial ou imperial. A largura das avenidas, as árvores plantadas, o espaçamento dos prédios é uma coisa muito diferente do que havia até então. Próxima, Luísa, por favor. Essa mesma avenida em outro trecho, ó, vejam que o desenho era um desenho bastante arrojado para a época, se a gente está falando de 1910, mas esse desenho já é de 1895, para vocês terem ideia. Luísa, por favor. Os arredores, entretanto, né, haviam cafuas, que eram essas habitações populares, né, informais, construídas com o mesmo tipo, inclusive, de produção arquitetônica de casas do interior de Minas Gerais, né, e os arredores da região central, em 1920, eram assim, né, para vocês terem ideia dessa diferença entre a cidade planejada e a cidade informal. Luísa? Outro exemplo, em 1942, vocês vejam que bastante tempo depois, essa aqui é a região da Lagoinha, que ela margeia o centro de Belo Horizonte e era desse jeito, para vocês terem ideia. Para não dizer que não havia infraestrutura, nós tínhamos postes e tal, mas as ruas não eram asfaltadas e tal, e a gente vê uma avenida que servia de alguma maneira para alimentar a cidade de alguma coisa, mas não era um fluxo estabelecido dentro do planejamento urbano. Luísa. Bem, esse aqui é o mapa de Belo Horizonte hoje. Luiz, vou pedir para você passar o mouse naquela parte amarela clarinha. Isso aqui, gente, é a parte planejada de Belo Horizonte. Olha quanto essa cidade cresceu nesse tempo, tá? E para vocês verem o tamanho do processo de expansão. É plausível supor que as margens são muito maiores do que o centro nessa cidade, né? No entanto, é o centro que é o objeto de todos os privilégios, de toda a centralização de informações, recursos, economia, etc. Luísa. Eu vou mostrar agora uma série de mapas, que a Luísa vai passar um pouco mais rapidamente pelo vídeo, para vocês terem ideia de como essas questões de desigualdade entre centro e margens, elas são manifestas em Belo Horizonte, tá? Essa aqui é a distribuição da população. Vejam que onde a Luísa está passando o mouse, lá naquele centro, Luísa,
Ó, essa é a região Centro-Sul, não é a região que é mais habitada da cidade, tá? Vocês vão ver que essas regiões mais escuras são as regiões que concentram a população dentro do espaço de Belo Horizonte. Mas quando a gente vê esse relatório, né, que é sobre as desigualdades da região metropolitana, as margens das cidades em volta, Contagem, Ribeirão das Neves, elas vão concentrar o grosso da população que trabalha no centro, mas que reside na margem, reproduzindo a mesma lógica do início da cidade. Luísa, por favor. Quando a gente vai falar da população negra, vejam que o centro ele é completamente branco, desabitado, no sentido de que os negros não vivem nessa região planejada da cidade, né, Luísa? A população parda, a mesma coisa. Percebam que eles estão em volta, nessas regiões mais escuras, mas não na região centro-sul. Tá? Luísa? A renda média, a situação se inverte. A região centro-sul é a região que vai concentrar a renda da cidade, em detrimento das outras regiões que são bem mais empobrecidas. Luísa? Bem, o IDH reforça a questão da renda. A região Centro-Sul é a região de mais alto índice de desenvolvimento humano, né, da cidade, e nós vamos ter as outras regiões como regiões bem menos desenvolvidas do ponto de vista desse indicador, tá, Luísa? Bem, os melhores indicadores da cidade, não surpreendentemente, vão estar na região Centro-Sul da cidade. Percebam que são a área mais escura, né, mostrando os melhores indicadores da cidade. Luísa? E os piores, por sua vez, estão espalhados em vários lugares, com exceção de uma região na própria área Centro-Sul, mostrando que riqueza e pobreza coexistem na cidade do sul global, mostrando essas contradições que nós já vimos aqui no caso de Praga, no caso de Kuala Lumpur e também no caso de Fortaleza. Luísa? Bem, e aqui vejam os gráficos comparativos onde essas informações elas vão gritar, né? A população distribuída principalmente na periferia, nas margens. A renda média por habitante maior no centro, que é a região próxima à região planejada. O índice de desenvolvimento humano municipal mais próximo, mais forte no centro também. Luísa? A proporção de população negra, pessoas negras e pardas, vejam que estão distribuídas nas margens, mas o centro é branquinho mesmo, clarinho, ou seja, com baixa concentração de pessoas negras. A proporção de mulheres negras sobre a população total também muito forte nas margens e praticamente ausente no centro. A diferença de renda média entre pessoas brancas e negras é maior justamente na região centro-sul, né, mostrando que brancos ganham muito mais do que os negros, né? A diferença de renda, particularmente entre homens brancos e mulheres negras, é gritante na região centro-sul também. Luísa? E, para a gente terminar, né, essa apresentação específica, esse gráfico mostra que quanto maior a concentração de pessoas negras, tá, menor a renda. Ou o contrário, quanto maior a renda que a pessoa possui, é provável que ela não seja negra e, portanto, os bairros brancos são bairros que vão concentrar alto nível de renda e onde não vão estar as pessoas negras. E, o contrário, os bairros onde estão as pessoas negras estão as pessoas com menor nível de renda. Tá? E isso mostra o tamanho da desigualdade dessa cidade e que falar que ela é racista e classista não é um exagero de pesquisador querendo chamar a atenção da audiência. É fato, tá? Bem, Luísa, por favor. Agora eu vou fechar a apresentação mostrando alguns diálogos possíveis entre esses nossos quatro textos. Luísa, meu Deus. Próximo slide, por favor. Mostrando os nossos 4 textos, como é que eles conversam entre si. Bem, nós vimos que sob a ótica das histórias, que são sempre particulares de um lugar, das desigualdades, que são desigualdades diferentes também, por exemplo, religiosas, ou étnicas, ou econômicas, né, ou assim por diante, né, ou de origem. E as territorialidades, né, a ocupação desses espaços e como é que acontece esse tensionamento por essa coexistência, se mostram de maneiras distintas nas quatro cidades que nós estudamos, entretanto com características em comum, né? Não significa que cidades do norte global elas não sejam desiguais ou não apresentem assimetrias como as que nós apresentamos. Só que nessas cidades, a desigualdade é uma variável entre outras. E no caso das cidades do sul global, as desigualdades elas são sempre centrais porque elas partem de uma condição, de um lugar de exploração.
um lugar que nunca foi feito para a plena fruição, nunca foi feito para a habitação. Eu lembro dos tempos de escola, aquela história de que as colônias de exploração e colônias de povoamento, né, a diferença entre as colônias dos Estados Unidos e na América Latina. É exatamente essa mesma lógica. E aí a questão que a gente se faz, e essa reflexão é para todos nós da área de estudos organizacionais, é como é que a gente faz, então, para sair dessa indignação que nós sentimos ao ver isso, os dados de Belo Horizonte, de Fortaleza, os de Praga e os de Kuala Lumpur são chocantes, né? Mas como é que a gente sai dessa indignação rumo a auxiliar processos de intervenção urbana? Né? E a gente vê que a gente fica diante de impasses dessa mobilização para a ação em uma universidade que, enquanto instituição, ela é comprometida com a neutralidade para o avanço do saber. Ou seja, nós temos que ser neutros para sermos considerados sérios, e por sermos neutros não podemos investigar as coisas, apenas observá-las como se fossem entidades etéreas passando por ali, como se não participássemos dessa vida urbana que nos afeta enquanto pessoas. E, portanto, nós defendemos a necessidade de uma universidade engajada também, e de estudos que não sejam apenas teóricos, mas que possam apresentar soluções, né, de intervenção nessa cidade específica. Luísa? Bem, e as nossas universidades têm enfatizado historicamente a teoria, têm estado afastadas da sociedade, e a gente fica se perguntando, mas a quem serve o conhecimento? Né? E vamos ver que, em muitas das vezes, a pesquisa sobre cidades ela tem mais a ver com a agenda dos pesquisadores do que com a vida das pessoas. E essa é uma coisa que a gente precisa pensar em produzir uma outra forma de atuar, né? Já que as pessoas não são objetos à nossa disposição. Elas precisam ser encaradas como interlocutores com os quais nós vamos interagir no processo de produção do conhecimento. E o fato de haver margens historicamente construídas não nos desobriga de procurar trabalhar no sentido de buscar a igualdade com essas pessoas a partir das suas diferenças, e não reiterando esquemas de dominação. E, nesse sentido, precisamos pensar numa interlocução efetiva entre pesquisadores e pesquisados. Assim, nós achamos que nós vamos conseguir superar esse gap, e essa iniciativa Luísa, pode passar, e a iniciativa desse painel é um passo nesse sentido. Esperamos que vocês tenham gostado. Aqui estão nossos e-mails de contato, tá? E deixamos aberto aqui para a gente começar a conversar com a audiência, tá? Por favor, fiquem à vontade. Luísa, pode tirar a apresentação. Abrindo aqui, não sei se alguém vai ter alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida com relação às coisas que a gente trouxe aqui. A gente acabou correndo no final das contas, mas para a gente ter certeza que todo mundo ia passar por tudo. Cumprimentar aqui o professor Ives, professor Luiz Fernando, professora Tatiana, que estão aqui conosco, né? O Rodrigo, que eu conheci ontem, a Débora, que eu conheci, a professora Débora, da Federal de Ouro Preto, né? Gente, estamos à disposição para conversar, tá? Obrigada, Chay. Excelente, fala com a gente, velho. Uai, não. Os 4 aqui para alunos de graduação, é? É o costume, né, de se manifestar pelo chat. Também, pelo amor de Deus. Você está me ouvindo bem? Sim, mas a gente não ouve direito se a câmera não estiver aberta. O problema é que a minha câmera no Zoom, ela funciona de uma forma excelente, sabe? Eu não consigo me ver, não sei se eu apareci. Estamos te vendo. Louro de olho azul, eu não estou me vendo, mas está ótimo. Louro de olho azul, não é isso? Oi? Louro de olho azul, é isso que apareceu aqui, é isso mesmo? Não, estou brincando. Não, tá bem errado. Oi, Tatiana. Eu gostaria de tecer alguns comentários que eu achei muito pertinente nessa... Gostei bastante, eu me interesso muito pelo tema de cidades, né? Já participei de algumas sessões do grupo de trabalho do professor Luiz Alex e da professora Ana Silvia, isso, né? E eu vejo essa necessidade muito grande desse papel da ciência, né? Do papel do nosso papel, né? Enquanto pessoas que produzem ciência, que
essa questão da relação com os participantes de pesquisa. Eu tenho tentado, da minha maneira, buscar ser bastante sincero quando eu me aproximo das pessoas com que eu tenho interesse de fazer pesquisa, justamente pensando, deixando bem claro que eu tenho interesse em realizar aquela pesquisa, que eu tenho interesse em publicação, que eu tenho interesse em expor determinada situação, mas também indicando, colocando assim, de uma forma de negociação, o que eu posso, o que essa pesquisa pode oferecer, o que pode ser feito para esse público, de forma que essa pesquisa, de uma forma de evolutiva de pesquisa, né, que a gente tem vários setores, vários grupos sociais que eles adquirem um certo ranço da gente enquanto pesquisadores, porque historicamente sugou-se muito, né? Você sugou muito daqueles públicos e e foi oferecido muito pouco nessa relação. Então, eu acho que essa é uma negociação muito franca com esses participantes de pesquisa, né? Acho que a contribuição que eu posso dar nesse momento do painel é pensar essa relação com essas pessoas que estão ou que são à margem das cidades, né? Acho que a gente pode pensar nisso. Eu estou trabalhando com o pessoal do movimento hip hop na cidade onde eu morava, em Lavras, e tentei fazer essa negociação e me falaram que assim, importante para eles naquele momento era divulgar o que estava acontecendo, da perseguição policial que o movimento hip hop sofre desde sempre, e trazer clareza, contar essa história de uma forma diferente, produzir matérias. Então, assim, ao mesmo tempo que vai ser produzido um texto científico, também ser produzido textos em formato para rede social. Então, assim, é uma tentativa de fazer, pelo minimamente, a diferença fazendo essa pesquisa, sabe? No mais, eu gostaria de agradecer, já me estendi bastante, porque o tempo está curto, né? Deixar para os demais colegas falarem também. Obrigado. Ô Luiz, isso é interessante você estar colocando essas questões, porque ontem, coincidentemente, né, a Luísa estava, né, na disciplina que eu leciono aqui no CPA, de reflexividade em estudos organizacionais, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Numa tradição, numa forma de fazer pesquisa, que nós somos de alguma maneira treinados, né, que nos faz naturalizar a ideia de que as pessoas, elas são objetos, né? E esse objeto, e sendo objetos, elas estariam ansiosas, submissas, aguardando que nós, poderosos pesquisadores, chegássemos até elas para voltar os nossos olhos, como se nós fôssemos muito, muito especiais. E não é diferente de uma lógica de ratinho de laboratório, né? Que você vai lá, observa o que você tem que observar, produz seus artigos, e depois aquela comunidade que se exploda, né? Depois aquela cidade que se exploda. E além disso ser um absurdo do ponto de vista ético, né, tem sido os processos, de alguma maneira, na universidade, eles terminam inspirando esse tipo de lógica, uma vez que a gente tem que pensar em comitê de ética, uma série de coisas e tal, que privilegia uma abordagem que é absolutamente instrumentalizada e que não pensa num processo que é construído com as pessoas, né? E é um desafio muito grande pensar isso, né? Nós ontem quebramos a cabeça falando sobre essas possibilidades de reflexividade, mas um exercício preliminar parece ser o de nós pensarmos sobre quem que nós somos nesse processo e que tipo de relações a gente consegue estabelecer com essas pessoas, assim, na real, sabe? Não aquelas coisas que a gente escreve em projetos de pesquisa só para impressionar o avaliador, sabe? É fazer disso um movimento lastreado em práticas mesmo, em práticas sociais de pesquisa, práticas sociais de investigação, que vão nos colocar num lugar diferente do que nós estamos hoje, sabe? O
caso aqui, posso falar para vocês o caso aqui de Belo Horizonte, a UFMG tem dificuldade já em entrar em várias comunidades periféricas por conta disso, tradição de muitos estudos que foram feitos, dados que foram retirados, né? Informações foram coletadas e nada voltou para aquela comunidade. Então, as pessoas não querem mais receber a universidade. E isso é sinal de uma má tradição, né? Isso é indicação de coisas que a gente está fazendo muito errado e que a gente precisa aprender a fazer de uma outra forma, né? Eu agradeço muito, Luiz, por isso. Acho que a gente tem muito tricô para conversar, viu? Para além desse ENAPAD mesmo. Luísa? Você viu aí que a Débora também mandou uma mensagem? Eles mandou oi. Entra na roda. Olha aí, você viu a pergunta da Débora? Não vendo nada, peraí. Aí, você viu? Como as universidades podem superar o gap existente entre os desafios das cidades e a academia? A obrigatoriedade da extensão seria a melhor via? Como pensar os desafios do pesquisador em meio a tantas tarefas, aulas, pesquisas, extensão, cargos administrativos, etc. E o engajamento social que demandam muito tempo e energia? Pois é, que bom que eu respondi a primeira pergunta, não tenho nada com isso. Ai, engraçadinho. Eu estou com César para falar sobre isso. Tá vendo? Pergunta de $1 milhão, total. Se deixar, eu vou falar até, tá? César, você quer falar? A gente está passando por um processo desse também aqui na UES, no colegiado. A gente tem discutido sobre essa questão da obrigatoriedade da extensão. Não sei se a gente conseguiria ter esse acesso, né? A UES está instalada também numa comunidade carente, no bairro do Itaperi. Eu questiono isso sempre com os meus alunos, é muito confortável a gente estar aqui no ar-condicionado, dando aula, né, enfim, nesse processo, estudando sobre essas pessoas, falando sobre essas pessoas que estão marginalizadas, estão todo o tempo à margem, não reflete sobre como ajudar, né, essa questão. Não sei, não tenho resposta para essa pergunta, não. Só reflexão mesmo. Eu trago essa reflexão sempre para os alunos, para que a gente consiga extrapolar os muros da universidade e colocar essas pessoas no jogo mesmo. Ô César, eu acho que essa questão que você colocou, se devia ter extensão, acho que não tem alternativa para uma universidade pública não trabalhar com extensão, sabe? E não é porque está na Constituição, não, sabe? É porque, assim, é o fim da picada você imaginar que os nossos salários eles são pagos por um povo que não recebe retorno das universidades, né? Nessa crise desse governo maldito agora, né, de corte em cima de corte de recursos, só quem ficou lutando pela universidade, eu falando, éramos nós, porque ninguém está nem aí para a gente. Por quê? Porque a gente não conversa com essa sociedade, né? E aí eu concordo muito com a Débora quando ela coloca isso, né? Porque o problema é que, em meio a um contexto onde, nessa política de redução de gastos, falta pessoal nas universidades, esses pesquisadores eles têm que fazer tudo. Eles têm que fazer ensino, têm que fazer pesquisa, têm que fazer extensão, têm que fazer gestão acadêmica também. E o que aparece? Aparece a extensão como mais uma coisa. E aí, em vez de ser uma questão de responsabilidade social, isso de verdade, não é aquela bobagem que discutem, não. Isso, em vez de ser uma responsabilidade social, então, um retorno para a sociedade, termina sendo mais uma atribuição. E como ela sempre foi a prima pobre, né? Porque o foco sempre foi ensino, a parte nobre é a pesquisa e a extensão nunca foi priorizada, o resultado é que chega a ser absurdo de se discutir se a extensão é obrigatória. Ela precisa ser obrigatória no caso de universidades públicas. Só que a questão é como é que a gente faz isso direito? Como é que a gente faz isso que não seja apenas algo para valer linhas no latte, sabe? Como é que a gente vai fazer isso de uma maneira engajada, como a Débora coloca, né? Isso é necessário tempo, é necessário uma energia que muitas vezes a gente não tem por conta de sobrecarga. E temos que pensar, então, carreiras docentes, temos que pensar, então, em alocação de pessoal, temos que pensar em outras coisas que não são apenas uma decisão, não dizem respeito a apenas uma decisão de fazer ou não extensão, mas também de repensar um sistema que ele é desenhado para precarizar a vida de todo mundo, de quem está na universidade pública, trabalhando ou estudando, etc., porque tudo é priorizado para um outro lado, né? Elisângela? A Elis levantou a mão. Bom, gente, me perdoem por entrar
por poder poder ouvi-lo só agora. E eu gostaria muito de parabenizar pelo painel. Eu acho excepcional essa discussão. Nós temos aqui pessoas maravilhosas, incríveis. É uma satisfação poder ouvi-los. E a questão da Débora é muito provocadora, porque é algo que nós temos. Eu sou orientando o professor Luiz Alex com muito prazer há alguns anos, e é algo que ele insistentemente incorporou na prática, Débora. Mas eu concordo com você, assim, é desafiadora. Mas aí eu acho que é importante a gente lembrar de uma questão que o professor Darcy Ribeiro colocou. Que universidade queremos, né? Eu acho que essa questão passa muito. Quando a gente fragmenta extensão, ensino, pesquisa e extensão, a gente, na verdade, está limitando um papel, percebendo a universidade apenas numa perspectiva instrumental. E se a gente acredita numa universidade que possa realmente dialogar com a sociedade nesse nível de envolvimento, né, e sendo efetiva, alcançando as questões sociais, a extensão ela precisa ser algo visto como orgânico, né? Então, assim, eu aprendo, eu desenvolvo pesquisas que dialogam com essa sociedade, com essa comunidade, eu desenvolvo o ensino, tá próximo dessa pesquisa, então eu concilio essa pesquisa com o ensino, e eu também desenvolvo atividades que vão dar retorno para essa sociedade, né? E se a gente está falando isso numa ótica aproximada, que é justamente a da cidade, né? Nós somos o primeiro ordenamento urbano que nós criamos, né? Então, quando a gente pensa na questão da extensão, na perspectiva da cidade, o quanto qual projeto de universidade que a gente quer e o quanto que ela consegue dialogar com essa sociedade. E a prova disso, que a gente tem feito isso de uma forma limitada, é justamente a crise de questionamentos sobre o que é a universidade no atual cenário, né? Não que esse questionamento antes não houvesse, não existisse. Nós já passamos aí, desde que a instituição universitária foi instituída, né? Foi criada, ela tem um significado que é muito circunscrito no tempo, no espaço, em cada sociedade também, que altera. Mas a gente precisa nós somos parte dessa organização e a gente precisa dar conta disso, né? O quanto que a gente está próximo ou distante desses questionamentos, dessas questões que são sociais mais amplas, e às vezes a gente criou uma esfera de segurança em que a instituição que a gente faz parte, ela acabou se legitimando por si mesma e dialogando pouco com essa sociedade. Então, acho que isso é um tema que é nosso, né? Muito obrigada, viu, gente? Feliz, maravilhosa, né? E a prova de que a gente pode fazer isso de uma maneira criativa, etc., a própria Elisângela é um exemplo disso, né? E porque a dissertação de mestrado dela, ela operou dentro de uma metodologia que a gente tem no nosso núcleo de pesquisa. A gente começa fazendo a extensão com a comunidade, né, negociando com eles como é que a gente pode intervir, de que maneira a gente traz retorno para ele. A partir daí, nós estabelecemos uma pesquisa com elas e não sobre elas, e depois ensinamos. Aí eles fez uma pesquisa no Quilombo Urbano aqui em Belo Horizonte, a gente fez uma série de atividades de extensão lá, desenvolveu uma pesquisa maravilhosa, uma dissertação de mestrado, e depois nós organizamos uma disciplina que chamava Organizações, Negritude e Territorialidade, onde ela, junto com outras orientandas, né, também mulheres negras, trabalharam com seus objetos, que eram quilombos urbanos, baile funk e blocos afro de carnaval, a Ana Flávia Rezende, né, e a Daniele Santos, né, e elas traziam esses dados de pesquisa para dentro da disciplina e tal, e esse tipo de coisa, no âmbito do que a gente faz, é muito comum, né? Só que é claro que dá muito trabalho para fazer, mas é preciso fazer alguma coisa, sabe? E é legal, Luiz Alex, até somando a essa discussão, essa bola que a Elis levantou, que quando a gente pensa na discussão que a gente está trazendo aqui, inclusive de cidades do sul global, o principal convite é para olhar para essas cidades como produtoras de conhecimento. A cidade como produtora de conhecimento. A partir do momento que a gente olha para essa cidade, para esses espaços, até então relegados como espaço de intervenção, né? Enfim, um espaço distanciado do processo da universidade, enquanto detentora do saber, né? Esse único saber, é exatamente essa provocação que esse olhar do Sul ele traz. Ele traz, olha, vamos olhar, então, para a cidade como produtora de conhecimento, como produtora de formas de habitar a cidade, para além daquilo que a gente enxerga como a forma, né? A produção de conhecimento. Só complementando o que a Luísa está falando, é interessante também que a gente começa a refletir sobre a própria atuação do poder público, né? Quando você pega, por exemplo, o planejamento da cidade de Fortaleza, que a gente tem 2 planejamentos aqui,
que é o Fortaleza 2040 e o Ceará 2050, né, que discuta o planejamento estratégico da cidade, e comparando isso com o projeto de cidade criativa do design de Fortaleza, que foi chancelada em 2019, a gente vê que muitas comunidades, mais uma vez, não são levadas em consideração na própria forma de planejar essa cidade, né? Se você pega o planejamento da cidade criativa do design, né, aqui na comunidade do Poço da Draga, uma comunidade de mais de 100 anos, que é pura cultura, ferve empreendedorismo, e se você pega esse planejamento, tem um mapa mostrando o bairro, mas com todo pintado de preto, ou seja, apaguei novamente aquela história, né? Eu não considerei essas pessoas, essas histórias no planejamento urbano da cidade, e isso é uma pena. Chamar o Ives aí, Luiz Alex? O Ives, meu querido, tá brilhante aqui nosso painel com a sua presença, querido. Nada de fazer a linha tímida, hein? Oi, gente. Pois é, não combina muito comigo, talvez não, né? Então, eu estava aqui um pouco quieto, porque este não é um tema assim que eu sou especialista para falar, como vocês falaram, ou como vocês o são, mas é porque aqui na UFCA, aqui no Cariri, a gente tem feito uma série de trabalhos de ensino, de pesquisa de extensão e também de cultura, porque é o nosso quarto pilar institucional. Eu diria assim que somos um pouco mais animados assim em trabalhar com essas questões por aqui, né? Então, desde que a universidade foi criada, a gente tem tido experiências muito exitosas com esses aspectos ligados à cidade, mas me chamou a atenção, Luiz Alex, um detalhezinho da tua fala, não vou dizer detalhe, mas uma porção da tua fala que entra muito em conexão com o que se tem feito aqui, que é trabalhar com certos bairros periféricos de alguns municípios aqui da região do Cariri. E a universidade tem encontrado nesses bairros uma dupla oportunidade. A primeira é de poder se fazer presente com atividades, eu vou repetir, de ensino, pesquisa, extensão e cultura, inclusive descobrindo talentos de artistas aqui da região, poetas, escritores. A gente está assim num processo muito frutífero agora de publicação de livros de alunos da universidade, que inclusive nem são, às vezes, alunos de jornalismo, por exemplo, mas que estão escrevendo sobre a história dos seus lugares, de seus familiares, das pessoas ligadas à tradição, à cultura e à oralidade. E, além disso, a universidade tem tido nessa oportunidade um importante caminho para poder ter um fluxo sempre constante de alunos para a instituição. Então, a gente saiu de um completo desconhecimento geral aqui na região, porque as pessoas diziam assim, o UFCA, o que é isso? Não sei, né? Não sabia nem que existia essa universidade aqui. Então, hoje, gradativamente, a gente tem tido muita participação nesses espaços com essas pessoas, por conta dessas ações que a universidade tem privilegiado, e não ficar somente naquela ação mais tradicional, que já de trabalhar com empresas, trabalhar com organizações do Estado, coisas assim mais ligadas àquilo que a gente já sabe que se faz e que se faz muito bem, mas também tentando envolver outras pessoas, outras esferas, outros lugares, tentando destacar, inclusive, certas potencialidades aqui que a gente já sabia que tinha, mas talvez a gente nunca tenha tido a oportunidade, nem o apoio, e nem muito menos a aposta, né, nessas pessoas e nesses espaços todos. Queria, assim, ter 500 horas para poder falar sobre tudo que eu consegui conectar das falas de vocês todos aqui com o que a gente tem feito e que eu minimamente conheço, né? Eu digo assim, mas eu não sou a pessoa que sabe de tudo, mas eu acompanho um pouquinho de perto o que é que os alunos fazem e isso me deixa maravilhado. Então, foi muito bom poder participar deste painel com vocês, porque me arejou bastante algumas coisas aqui que eu já pensava e me deixou muito contente. Obrigado, gente. O Ives, querido, isso que você está falando é super interessante. Aqui, no caso da UFMG, né, a gente brinca que a gente fica no sertão de Belo Horizonte, né, que a Pampulha é longe e tal, né? As pessoas em volta pensam que precisa pagar para entrar aqui. Olha o nível de loucura. Ninguém entra no campus, tipo, tem festa, tem domingos aqui, que é domingos no parque, programação aberta para a comunidade, etc. As pessoas não entram porque elas acham que precisam pagar. Olha o nível de distância dessa universidade da população, entendeu? Claro que existem núcleos que são muito hábeis em fazer isso de uma maneira mais aplicada, mas a maioria de nós está completamente de costas para isso. Se nós pensarmos, como a professora Débora falou, nos processos, no jeito como as coisas são estruturadas, é muito fácil para a gente ficar sufocado na burocracia e deixar de perceber que essa universidade existe para as pessoas.
Nós trabalhamos para essas pessoas, para melhorar as condições de vida dessa pessoa. E quando a gente vai discutir isso no âmbito de uma cidade, que função mais nobre pode ter uma universidade que tem 1000 áreas de conhecimento do que poder servir a essa cidade, né? A questão é como. Olhando para Nova York? Não, nós somos do sul global. Nós estamos à margem, nossos problemas são outros, então podemos nos valer de conceitos e discussões, etc., mas pensar, colocar os nossos pezinhos descalços no barro, que é onde nós estamos, e a partir daí poder construir soluções que sejam adequadas à nossa realidade, sabe? Eu acho que é um desafio muito grande e, particularmente, nós da área de administração somos implicados nisso, né? Porque somos formados para pensar grande empresa capitalista industrial, né? Que se exploda a grande empresa, entendeu? Nós temos que pensar numa sociedade que é muito mais interessante, muito mais ampla do que o mercado, né? Agora, como? Me permitem 30 segundos, eu prometo que eu não vou passar disso. Uma das coisas que mais me tem feito feliz aqui é o fato de hoje poder reconhecer que a UFCA, como algumas outras dessas universidades interiorizadas, regionalizadas, elas não nasceram para ser, por exemplo, tão grandes quanto a UFMG, tão grandes quanto a USP, quanto qualquer outra, porque elas nasceram para ser o UFCA, nasceram para ser Federal do Sul da Bahia, do Oeste, e a grandeza delas vai ser isso, assim, poder estar altamente conectadas com esses espaços, envolvendo as pessoas do jeito que a gente já consegue reconhecer, ainda que timidamente, porque nós temos apenas 8 anos de existência, então o nosso percurso ainda é muito, muito jovem, quando comparado a outras, né, muito maiores e mais consolidadas. Então, eu acho que a gente tem tido essa oportunidade de poder olhar para as cidades, para os territórios e poder discutir isso junto com as pessoas, inclusive de também trazer outras vantagens, assim, mas eu vou deixar para outro momento, porque eu sei que eu já falei demais aqui, então fica para outro espaço. Obrigado, gente, mais uma vez, e desculpem aí ter falado demais. De jeito nenhum, não falou demais, não. É uma dó e a gente não tem mais tempo mesmo. Maravilhoso. Eu não sei, eu acredito que a gente tem que finalizar. Luiz Alex, Felipe, César, eu posso fechar? Porque eu acho que era 3h45, acho. Pode sim, já passou. Tá bom? Mas queria agradecer, exatamente, queria agradecer a todo mundo imensamente, foi só um gostinho mesmo de uma discussão que a gente está levando a cabo. Que nem diz a nossa conversa aqui, a nossa ideia, inclusive, é realmente trazer essa discussão, publicar livro, conversar a respeito. Então, enfim, esperamos que seja só um começo, esperamos que vocês estejam com a gente nesse processo aí de discutir, de movimentar e de transformar mesmo, não só a universidade, mas onde a gente atua. Obrigada. Obrigada a Luiz Alex novamente, ao César e ao Felipe pela participação maravilhosa e a todos aí pela conversa, tá? É hora do print, né? Gente. Todo mundo com cara de print. 1, 2, 3, giz. Adoro essas falcianes. Um beijo, amores. Um beijo, tchau, gente. Obrigada.